Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnica e Treinamentos Automotivos. E para você que está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já acompanha o nosso trabalho, nosso muito obrigado. E é uma satisfação estar aqui mais uma vez, e dessa vez para falar sobre rede de comunicação, né? Mais especificamente com uma falha, né? Uma dúvida que um aluno nosso teve, né? E essa dúvida dele levou ele a demorar muito, né, com a solução do problema, porque desviou a atenção dele e daí ele acabou tendo que fazer outros testes, né, desnecessários, na verdade, né, no sistema, no protocolo CAN ou datagrama, como alguns chamam, ok? Então ele teve que testar lá e achou algo que estava para ele um pouco fora do padrão e aí ele começou a trabalhar em cima disso, né? O problema do veículo era que o carro estava acelerado, né? Então o carro estava com um problema de marcha lenta. Então isso fez com que ele começasse a buscar a solução do problema e daí ele acabou indo testar a rede de comunicação, né? Testar também o sinal com osciloscópio que leva até o controle do motor de passo, né, que era um carro Fiat, um Palio, né, mais ainda com o controle de aceleração mecânico, né. Para quem não sabe, a linha Fiat foi a primeira a sair com rede de comunicação, né, então lá no início dos anos 2000 ainda. Então nós temos esses carros rodando por aí e a falta de um domínio, né, do que é exatamente a rede de comunicação, né, e a relação dela com os defeitos, os sintomas. Então isso tem levado, né, muita gente a ser desviado, digamos assim, no processo de diagnóstico e acabar perdendo tempo, né? Então o veículo estava com problema de aceleração e ele, como eu já vinha falando, ele fez alguns testes e acabou entrando em contato comigo para a gente dar uma ajuda, né, raciocinar juntos, né? Então, com relação à aceleração, é possível a rede CAN, né, que essa era uma dúvida dele, é possível a rede CAN causar um problema de marcha lenta no veículo, né? Então, isso aí, pessoal, é praticamente que impossível, né? Então, nada é impossível, mas é praticamente impossível. Se o veículo tiver com a marcha lenta alterada, tá certo? E você for testar aí o protocolo CAN, tiver com problema, então provavelmente a causa deve estar em outro lugar que esteja afetando todo o comportamento do veículo, esteja afetando o equilíbrio elétrico e consequentemente afetando o comportamento do veículo. Um exemplo, né, pode ser uma coisa que tem acontecido constantemente, é um problema de carga elétrica, né, um problema de equilíbrio elétrico devido à carga, né, gerada pelo alternador esteja ou muito alta ou muito baixa, com alguma normalidade. Então o veículo, o sistema é feito para manter a aceleração mais alta. Então eu tenho um problema de origem, né, de geração de equilíbrio elétrico do veículo, né, de geração de corrente ou tensão do alternador, causando tendo um reflexo no sistema de marcha lenta. Por quê? Porque o sistema foi feito para que, se houver um desequilíbrio elétrico, ele mantenha a rotação um pouco mais alta. Isso acontece com diversos veículos e diversos sistemas. Agora, se eu tenho um veículo em funcionamento normal, né, com relação à parte elétrica, né, como o exemplo que a gente vinha citando, a rede CAN por si só, um problema na rede CAN no protocolo, na comunicação entre os módulos, pode causar aceleração alta. Então aí é onde eu falei no início que é praticamente impossível, né? Então, para a gente ver aqui, veja bem, aqui eu tenho, no caso do veículo em questão, né, então eu tenho o body computer e tenho aqui a unidade de comando do motor, tá certo? Então nesses veículos a rede de comunicação é muito pequena, né? Então no body computer a gente tem um sistema imobilizador, né, e tem alguns controles da parte elétrica de iluminação, sinalização, controle de portas, enfim. Então tudo isso tudo ou parte disso vai estar no body computer. E esse body computer ele tem comunicação aqui através da rede de comunicação, tá certo? A gente tem aqui, ó, a CAN A e a CAN B. A gente ainda tem o protocolo K-Line, né, que é a linha K, tá certo? Que é para o diagnóstico. Então não é uma rede ainda aqui. A própria rede CAN é a CAN diagnóstico também, ok? Então essa
essa linha aqui, né, esse protocolo, linha K, que é o protocolo K-Line, é o protocolo de diagnóstico, mas a gente tem essa comunicação entre o body computer e o módulo do motor. Então, para que vai servir essa aqui? Só para a gente expandir um pouquinho aqui. Então, por exemplo, o que o body computer vai informar através do protocolo CAN? Ele vai informar, por exemplo, a velocidade do veículo. Veja que eu tenho aqui o sensor de velocidade, tá certo? Nós temos aqui a alimentação positiva dele, vem aqui de cima, né? Mesma alimentação do aquecedor da sonda. E nós temos aqui o aterramento fornecido pelo body computer, tá certo? E o sinal desse sensor ele vai para o pino 17 do body computer. Então, como é que a unidade de comando motor ela fica sabendo da velocidade do veículo? É o body computer que envia através de um protocolo de comunicação, entre várias informações que eles trocam, uma delas é a velocidade do veículo. Então, isso seria um problema, isso aí poderia causar, por exemplo, um problema de desaceleração. A gente sabe que na linha Fiat, muitos sabem que na linha Fiat um problema, a falta do sinal de velocidade, como acontece em outros veículos, também causa estancamento. Então isso poderia ser um problema, tá certo? Não da rede de comunicação, tá certo? Mas sim da informação. Então como é que eu sei como é que eu saberia se essa falta de informação, né, de velocidade do veículo é um problema do sensor ou é um problema do body computer? Só a gente precisa verificar onde é que nasce a informação. A informação nasce no sensor que é enviado para o body computer. Então, se no body computer esse sinal tiver ok, tá certo? Tiver com o sinal de velocidade correto, mas no módulo de injeção não tiver ok, então provavelmente eu vou ter um problema na comunicação entre esses módulos. Mas eu vou conseguir enxergar esse problema aqui, tá certo? Fazendo a leitura do datagrama, só se for um problema que é chamado problema de camada física, né? Problema de fiação, um problema em um dos módulos, um problema de conexão, tá certo? Então a gente vai conseguir identificar aqui, mas se for um problema de dado, ok? Seja devido à informação que está saindo do sensor de velocidade não está chegando corretamente, ou se a informação do body computer para o módulo de injeção é que não está chegando corretamente, aqui eu não vou ver essa informação, tá certo? Para tirar dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber medir o protocolo, certo? Normalmente a gente vê o pessoal falar em protocolo, né? Quando se fala de medir, só se fala do protocolo CAN, mas tem veículos que não trabalham com protocolo CAN, entendeu? Dependendo da comunicação entre os módulos, o protocolo é outro de comunicação. Então a gente tem que saber distinguir. Rede CAN é uma coisa, ok? E protocolo de comunicação, a gente tem o CAN, a gente tem VAN, a gente tem o protocolo LIN, nós temos o protocolo SAI 1850, que muitos veículos ainda usam ele. A gente tem o protocolo CAN de alto e o protocolo CAN de baixo, então cada um desses você precisa saber como é que ele funciona, quando ele está em repouso, né? Quando ele está recessivo, qual é o valor máximo que ele chega. Então são diversas informações que você precisa saber para poder, no momento de uma dúvida, você saber fazer a medição correta e entender realmente se existe ali um problema ou não, ok? Então, no caso do problema em questão lá que nós estamos tratando aqui, então o veículo estava com problema de aceleração. Então a marcha lenta às vezes ficava alta e às vezes ficava normal, né? Então um problema de oscilação de marcha lenta. Então o que eu tenho que focar primeiro? Eu tenho que focar nesse caso aí, tá certo? Primeiro, ter a maturidade no sistema para poder, no momento que eu vi qual é o problema do veículo, não, o problema é de oscilação. Então quais são as possibilidades, né? Quais são as possíveis causas que podem causar um problema de marcha lenta? Primeiro ponto que eu vou verificar, se não tiver nenhum problema mecânico, problema de entrada falsa de ar, não é isso? É a informação da posição do TPS, no caso desse veículo. Então o primeiro ponto era saber a posição de repouso, quanto é que está o valor, né? Inclusive uma das coisas que ele foi verificar foi o sinal do motor de passo, se estava correto. Então quando ele foi verificar o sinal do motor de passo com o osciloscópio, o que ele viu? Ele viu que em algumas vias chegava o sinal, né? O sinal de onda quadrada que controla as bobinas do motor de passo. O motor de passo
e contém 2 bobinas. Então são controles, né, combinados para fazer o obturador ele girar. Então, se você tiver a fonte da informação principal para o controle do motor de passo errada, né, que é o sensor de posição da borboleta, esses sinais aqui eles podem não ficar completos. Então, ao invés de você ir para a base da informação, né, para poder a unidade de comando, como é que é a lógica de funcionamento de um sistema controlado? Ela precisa receber as informações de entradas corretas para poder controlar os atuadores nos determinados regimes de funcionamento da forma correta. Então, se a informação de base está errada, que nesse caso aqui é o TPS, então a informação de controle para o atuador de marcha lenta, ela iria também ficar errada. Ok? Então, primeiro eu tenho que ter certeza se essa informação que está chegando está correta, porque senão vai bater incoerência. E aí o controle daquele determinado atuador, que no caso aqui era o motor de passo, ele também vai ficar incorreto. Ok? Então, se eu começar pelo final, que é o atuador, começar lendo o controle do atuador, né? Seja com osciloscópio ou com qualquer outro tipo de instrumento de medição, né? Possivelmente eu vou chegar a conclusões erradas. Então, finalmente, qual era o problema lá que estava causando a aceleração alta? O problema era no corpo de borboleta, né? Ele já tinha me informado que tinha colocado o osciloscópio, mandou uma foto, né, uma imagem dos sinais que controlam o motor de passo, e realmente tinha um que não estava correto, estava irregular. Eu disse, não, você precisa, se não houver o controle, a informação correta de entrada, esse controle também vai ficar irregular. Então você tem que voltar e verificar a informação de base, que é a informação do TPS. E aí a gente trabalhando e trocando ideias, então no final o problema estava no corpo de borboleta. Então o corpo de borboleta é que estava travando e não estava indo totalmente para repouso, e aí a unidade recebia a informação de que a borboleta estava, né, sendo acelerada, sem estar, mas é porque eu não estava repousando a borboleta e consequentemente mandando a informação correta, e aí o controle do atuador também ficava irregular, não é isso? Aí, só que nesse processo, né, ele foi verificar o protocolo CAN. Então, quando ele vai medir o protocolo CAN, ele viu alguma irregularidade, que de fato a gente não discutiu sobre isso, porque eu disse, olha, esquece a rede CAN, porque o problema aí está ligado ao sistema de injeção eletrônica. Depois você verifica. Porque se eu meço aqui, voltando agora aqui, falando especificamente do protocolo, então, muitas vezes existe um ruídos excessivos, dependendo até do osciloscópio que você trabalha, esse ruído pode ser maior ou menor, tá certo? Ou até do ambiente que você está, né? Uma vez eu estava dando um treinamento em uma locadora, e quando a gente foi medir o protocolo CAN, tinha muito ruído aqui no datagrama, né? Então, só que o carro estava funcionando normal, não tinha nenhuma falha gravada, absolutamente nada. Eu medi em um veículo, em um Gol G7, estava com ruído. Medi em uma Spin, também com ruído. Medi em um outro veículo, para tirar dúvida, da Fiat, também com ruído, né? E só que quando eu medi o valor de tensão aqui de repouso recessivo, estava normal, 2,5 volts. Se você vir aqui, por exemplo, o canal A está com 2,5 volts, o recessivo, né, em repouso, e o canal B aqui também, tá certo? Então esse valor estava normal. Os valores de subida aqui vai mais ou menos para 3,5, ok? A CAN de alta, né? Na CAN do nível alto, né? Então a CAN de nível alto vai mais ou menos para 3,5, aproximadamente 3,5 quando ela começa a trabalhar, e a CAN de baixa ela vai para aproximadamente, ela cai para 1,5. Então, todas essas informações, nesse caso que eu estava falando a vocês, que estava com bastante ruído, todos os dois batiam. Porém, tinha muito ruído aqui, muito ruído no sinal, né? Então, aqui nesse caso aqui que a gente está vendo esses pequenos ruídos aqui, então lá era muito maior. Só que isso não afetava, porque o sistema ele é preparado para trabalhar, para enfrentar esse tipo de anomalia. Ok? Então, a gente precisa saber entender como funciona a rede CAN, qual é a sua função, né, e quais são os possíveis defeitos, os defeitos que podem acontecer e como eu vou proceder no diagnóstico. Então isso aqui causou a grande mudança no diagnóstico hoje. Então
Profissional que não conhece a REDICAM, não conhece quais são os defeitos, como são os procedimentos de testes. Na verdade, o correto seria a gente falar como se fazer um diagnóstico atual num veículo com rede de comunicação. Porque você encarar dessa forma um veículo com rede de comunicação, no processo inclui, se necessário, o teste da REDICAM, ok? O teste do protocolo, né? Melhor dizendo. O teste do protocolo CAM ou do protocolo que tiver no veículo. E aí você tem que conhecer pelo menos os principais protocolos, que é para você saber como é que você vai medir, como é que você vai identificar um possível problema ou na camada física ou um problema que seja de comunicação, mas não defeito na camada física, né, que vai gerar aquele funcionamento irregular que a gente vê com o osciloscópio. Então tem teste de resistência dependendo do protocolo, então muito se fala em teste de resistência, mas às vezes o pessoal acha que todo protocolo você vai fazer um teste de resistência. Então tudo isso a gente explora nesse treinamento que a gente vai fazer aqui em Natal, ok? Então nós temos um treinamento dia 25, 26 e 27, 25 à noite, 26 e 27 o dia todo para focar no diagnóstico em veículos com REDICAM. E aí nós vamos mostrar para vocês, nós vamos abordar como se fazer o processo de diagnóstico, a utilização do scanner no diagnóstico, quando eu precisar utilizar o multímetro e quando é que eu vou precisar usar o osciloscópio, ok? E todo o passo a passo de teste, tá certo? Então, alguns defeitos que você não pega ele de forma fácil com o osciloscópio, mas testando a resistência, se o protocolo for, né, específico, ou melhor, que se o protocolo ele permitir um teste de resistência, você consegue fazer, pegar um problema, né, chegar ao diagnóstico com o simples teste com o ohmímetro, coisa que às vezes com o osciloscópio fica duvidoso, né, identificar, que é muito importante, os DT6. Os DT6 também têm divisão, né, os códigos U, né, DTC, para quem não sabe, código de falha da família U. Então ele também te diz se o defeito é um possível defeito na camada física, se é um possível defeito de dados, né, ou de software. Então tudo isso a gente vai abordar nesse treinamento. Então eu convido você que mora em Natal ou região próxima, que venha fazer conosco o treinamento, ok? Então nós temos aí o contato da nossa representante, né, da pessoal da GA Automotive, é o 849980400243. Você fala com Laiane Gomes, né, que é da GA Automotive, ou então, se quiser, pode entrar em contato direto conosco, ok? Então, um forte abraço e até um próximo vídeo. Aguardo você no treinamento.